Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui sobre o uso capião de herança, a jurisprudência dominante, a jurisprudência majoritária. Nós já falamos em outras aulas aqui a importância de fazer uma ação de uso capião bem feita, trabalhando com pré-questionamento, teses recursais, como cerceamento de defesa, porque toda vez que você advoga num local onde... Está de espirrar e não espirrou, professor. Toda vez que você advoga num local onde, de fato, o juiz, a juíza não goste do assunto do uso capião, não conheça o assunto do uso capião, talvez você precise, para ter sucesso em segunda ou terceira instância, de teses recursais. É o que muita gente às vezes não dá valor. É verdade. Você não trabalha com teses recursais dentro da sua petição inicial do uso capião, e aí você precisa ganhar isso em recurso, em segundo grau, em terceiro grau, e aí? Como que faz? Como que é feito? Então é importante trabalhar com teses recursais. É importante conhecer, de fato, o sistema recursal. Por isso, na nossa pós de direito imobiliário, na pós de uso capião maravilhosa que você está fazendo, né, o curso de uso capião, eu faço questão de trabalhar muito bem essa parte processual, para você ficar forte. Eu trago conhecimento material, mas trago conhecimento processual para você. A jurisprudência, de fato, realmente, no passado, isso nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, era no sentido de uso capião, herdeiro não tinha possibilidade de ser dono. Não tinha possibilidade de se tornar proprietário. Por quê? Porque nós temos as impossibilidades, os impedimentos de uso capião. E dentro desses impedimentos, herdeiro, de fato, não poderia, em regra, uso capião. Existem as causas impeditivas que impediriam, naquela época, o uso capião. Então, causas como envolvendo tutela e curatela, ou seja, tutelados e curatelados, e seus tutores e curadores. Também durante a curatela, as pessoas absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, ou seja, os menores de idade, enfermos com deficiência mental, e eles, porque eles não têm o discernimento necessário para a prática. Então, bem nessa situação, de fato, sempre ficou muito claro o impedimento, as causas que impedem o uso capião. Ficou sempre muito bem esclarecido isso, classificando o impedimento, então eu traria o quê? Primeiro impedimento, primeira causa que impede o uso capião no passado, quando o procedimento ocorre entre cônjuges no matrimônio. Hoje tem discussão de consórcio necessário. Casos de uso capião entre ascendentes e descendentes durante o pacto poder. Pacto poder eu só faço posse a partir dos 8 anos. Outro ponto, envolvimento de tutelados, curatelados, seus tutores e curadores durante a tutela e curatela. As pessoas absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, menores de 16 anos, enfermos ou com deficiência mental, eles não têm o discernimento necessário para a prática de atos. Então, de fato, dentro desse contexto, são causas impeditivas. Existem causas impeditivas, existem causas suspensivas. Quais são as causas que suspendem, em regra, o uso capião? É importante falar sobre isso. Ausentes em serviço público da União ou dos estados e dos municípios, pessoas que estiverem servindo as Forças Armadas, o Exército em tempo de guerra, condições suspensivas pendentes, seja qual for, e prazo não vencido também. São situações, de fato, de causas suspensivas de uso capião, é uma realidade. E aí eu trago para você vê como a jurisprudência muda, tudo muda. As coisas acontecem, gente? As coisas mudam. E, de fato, nós tivemos uma grande mudança. Dentro dessa mudança, o que temos de novo? É a possibilidade, sim, de uso capião de herdeiro, que até então era algo certamente incontestável. Não tinha chance, não tinha jeito. Então, a partir da decisão da jurisprudência nova, em rescisão do STJ, de um recurso especial, a importância do recurso especial, as nossas aulas começam a fazer conexão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu avaliar o RESP, o recurso especial, note aí, 1631.859, de origem de São Paulo. Então, RESP, recurso especial 1631.859, de origem de São Paulo, ser plenamente cabível que um dos herdeiros que já resida no imóvel, sem objeções dos demais, ou seja, posse emancipativa, possa fazer uso capião, desde que ele tenha a posse ininterrupta, tem pleno direito de adquirir através do uso capião no procedimento judicial, extrajudicial, administrativo. Na prática, o judicial que tem causado resultado, o extrajudicial cartório é polêmico, é um tema polêmico, conservador, o cartório não vai fazer. Então, em regra, a partir da decisão 1631.859,
O herdeiro tem o direito, sim, ele já reside no imóvel, ele tem a posse, mas pacífica, no animus domini, ou seja, tem todos os requisitos do uso capião, juntamente com esses requisitos, mais um verdadeiro binômio, que é a gestão exclusiva do imóvel, e também, além da gestão exclusiva do imóvel, a posse exclusiva, ele tem. A resposta é sim. Herdeiro tem direito a se residir no imóvel, a fazer uso capião. Então, o herdeiro atualmente pode pleitear uso capião, não só extraordinária, tá? A jurisprudência fala muito de extraordinária, mas também pode pleitear uso capião ordinária. É extraordinária porque não existe na extraordinária a exigência do justo título e boa-fé, e também não existe a boa-fé como requisito. Eu posso fazer uso capião com má-fé. Por isso é falado tanto em extraordinária. Mas se eu sou herdeiro e eu tenho justo título e boa-fé, porque um dos meus irmãos assina uma compra e venda para mim, um instrumento particular, nada impede eu ingressar com uma ação de uso capião ordinária também. Tá? Então, de fato, fica evidente a possibilidade de fazer uso capião. É possível o uso capião de imóvel objeto de herança, sim. É a decisão da terceira turma. Então, a jurisprudência se tornou pacífica nesse sentido. Se tornou pacífica. A ementa oficial, ela traz, dentro do contexto, um estudo não só de direito civil, mas de processo civil. Então, o recurso especial, essa ação de uso capião no passado, com o devido pré-questionamento, a ausência, né, e também a discussão da súmula 282 do STF, a herdeira tinha objeto de herança, o imóvel, e conseguiu, em terceiro grau, com base no princípio da economia e da celeridade processual, se tornar proprietária. Então, a possibilidade de uso capião por condomínio, se houver essa posse exclusiva, essa gestão exclusiva. A ação dessa jurisprudência, gente, ela foi ajuizada lá em 2011, faz tempo, hein? Dia 16 de dezembro de 2011. E o recurso especial concluso ao gabinete, isso ocorreu lá em 2016, dia 26 de 8 de 2016. Então, nós tínhamos evidências, inclusive, do CPC antigo. E o propósito recursal era definir naquela época acerca da possibilidade de uso capião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, de fato, era o maior temor naquela época. E a jurisprudência, sofrendo essa mutação, transformou a possibilidade em fazer sim o uso capião. A partir da transição, a terceira turma, na verdade, a terceira turma foi muito clara, informando que se não fosse possível fazer uso capião naquela ação, a pessoa faria uma nova ação ou ficaria num limbo sem conseguir regularizar o imóvel. Então tivemos uma decisão importante que deu legitimidade. De fato, a discussão de abertura da sucessão, que transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, isso no 1784 também foi levado em consideração, mas ficou claro que a partir dessa transmissão cria-se um condomínio pró-indivíduo sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coproprietários, e coproprietários que na realidade só após o registro, né, do inventário, coproprietários, antes disso co-herdeiros, é o nome correto, os co-herdeiros, quanto à propriedade da herança, quanto pelas normas relativas ao condomínio, era possível, com base no 1791, ser considerado possuidor de fato. E o condômino tem legitimidade, a partir dessa decisão, para uso capião em nome próprio, inclusive, desde que exerça a posse por si, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao uso capião. Então, ficou claro, ficou evidente. Então, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Anote aí novamente o RESP, esse RESP separou a água do vinho, né? É um RESP muito importante, o 1638-659. Lembrando que o uso capião eu consigo usar como matéria de defesa, para me defender em diversas situações, inclusive contação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, suspender uma reintegração, uma desocupação. Então, se torna, de fato, um instrumento de grande contexto para nos ajudar aquele que é herdeiro e tem a posse exclusiva, tá bom? Eu agradeço a todos e quero muito que você participe de todas as aulas, viu? Muitas aulas à disposição, quero que você estude, leia meus livros, se tiver condições, faz os cursos gratuitos, se tiver condições, faz as minhas palestras gratuitas, se tiver condições, faça após, paga, mas estude. É muito importante, tá? Quero agradecer a todos, quero, de fato, que você estude, mude de vida, é o que eu desejo para você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.